Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos continuar a resolução das atividades da nossa aula 2 de Lei de Formação de uma Sequência. Os exercícios que eu trago hoje são para desenvolver, junto com vocês, né, uma nova linha de raciocínio que vai ser muito importante para as nossas próximas aulas aí do assunto de progressões aritméticas, né? Essa é a nossa aula 4, como eu falei, e temos aí as atividades ainda da aula 2, né? Estamos aqui com os exercícios propostos e vamos às resoluções desses exercícios, né? Coloca aqui, ó, vamos disparar para cima. A nossa terceira questão lá das atividades dizia o seguinte, que a soma dos n primeiros termos de uma sequência, então nós temos aqui uma sequência, né, com n termos, ou seja, uma quantidade desconhecida, aqui foi representada até o 4 e tem aqui dizendo que ela vai até o infinito, 4, quarta posição, né? Então, a questão diz que a soma desses n primeiros termos é dada por, então tem uma fórmula aqui de soma, né, que é S de n é igual a n ao quadrado mais n novamente. Então, tudo gira em torno de n, né? Lembrando aí das aulas passadas, em que n ela é a única informação que eu tenho quando eu não tenho valor nenhum, né? Você vê que dentro de uma fórmula dessa aqui, tá, isso aqui é uma informação sim, isso aqui está dizendo que essa base vai ser elevada ao quadrado. Mas está dependendo de qual valor que vai vir para essa base, né? E esse valor, ele é n justamente porque n são as posições que nós temos em uma sequência, né? Porque, como eu disse, embora eu tenha uma sequência aqui que não tem número nenhum, ou seja, número finalizado, eu tenho aqui os números das posições. Primeira, né? O 2 de segunda, 3 de terceira e o 4 de quarta. E isso é o suficiente. Sabendo disso, o ser humano, né, que criou essas fórmulas, ele pensou o seguinte, a única informação que eu tenho aqui certa é que sequência obedece uma posição, né? Uma linha, uma ordem. Essa ordem já é o bastante para eu criar fórmulas de resolver em torno dela. Então, tudo que é criado é em torno dessa informação, das posições. Então, eu vou pensar em posição 1, vou substituir aqui n, né? N por 1, é onde tiver n vai ser 1, depois posição 2, vai substituir por 2. Então, essa fórmula aqui de soma, ela é uma fórmula especial em que ela, para nós conhecermos ou criarmos os números dessa sequência, ela é uma forma mais especial. Ela não vai direto me dando os valores dos números. Ela me dá uma pista. Ela diz que eu vou primeiro encontrar a soma de vários números, certo? Então, quando a gente diz aqui na letra A, calcule a soma dos 10 primeiros termos da sequência, automaticamente eu estou pensando em 10 termos, mas que eu vou ter um termo 10, né? Já que eu estou querendo, né, calcular. Olha lá, calcule a soma dos 10 primeiros termos. Então, estou falando uma posição aqui, na posição 10. E todos os termos que vão até 10, né? Então, existe aqui, foi dado nessa questão que nós vamos conseguir calcular utilizando essa fórmula, né? Essa forma, né? É uma forma porque ela é variável, né? Ela é só para essa questão aqui, ela é uma forma para esta questão só, não é uma fórmula não, é uma forma, né? Ela não é uma fórmula fixa para fazer todas as questões que vão vir pela frente, não, ela é só para este cálculo. A pessoa criou para este cálculo. Então, veja só. Aqui eu coloquei já de azul a letra N, que é quem vai ser substituído, né? E como eu estou falando de calcular os 10 primeiros termos, eu vou supor agora que o meu N, a minha quantidade de termos, é 10. Então, vou lá na minha fórmula, né, substituindo, né, a letra N por 10. Então, vocês podem observar aqui que já está aí de azul, né? Eu já faço isso pela semiótica aí ajudar, né? Onde tem n eu já vou substituindo por 10, tá? Então ficou lá, ó, S de n ficou S de 10, onde era n ao quadrado ficou 10 ao quadrado, mais n, que também é 10. Então esse cálculo, resolvendo, aqui ó, eu repito isso aqui, né? A soma dos 10 primeiros termos, 10 ao quadrado, nós sabemos que é 10 vezes 10, né? Porque a base 10, né, ela se multiplica por ela mesma quantas vezes? 2, que é o que o expoente manda. Então fica 10 vezes 10. E aí eu repito o restante aqui, ó, mais 10. E aí estou com esse cálculo aí para resolver, né?
nós temos aqui uma multiplicação e uma soma. Então, nada de chegar aqui e fazer 10 mais 10, certo? Isso aqui, ó, é o erro da questão. O certo é sempre começar pelas multiplicações. Então, vamos fazer 10 vezes 10. Eu arrumei aqui o cálculo ao lado, tá? Então, eu repeti aqui o que tem no primeiro termo, né? Eu repeti S de 10, ou seja, a soma dos 10 termos. 10 vezes 10, já coloquei a resposta que dá 100 e repeti o restante, mais 10. Agora sim, está liberado para fazer a soma, né? Então, 110, ou perdão, 100, né, mais 10, está aí 110. Quer dizer que se eu for lá, embora, aí olha só como é que é a questão. Embora eu não conheça quem são os termos A índice 1, A índice 2, A índice 3, aí vou colocar 3 pontinhos, vou chegar no A índice 10, vou fechar por enquanto, ela é infinita. Mas quando eu digo que eu estou somando os 10, eu trato esse espaço aqui, ó. Eu digo que o meu universo é até 10 para esta letra A, né? Ó, então, assim, pela fórmula eu já encontrei a soma deles. Que soma? Se eu conseguisse saber quem era eles, eu ia somar A índice 1 mais A índice 2 mais A índice 3 mais... Aí eu vou colocar 3 pontinhos e vou colocar mais A índice 10. Ou seja, eu somaria 10 termos aí e essa soma daria igual a 110. Tranquilo? Inclusive, né, eu já estou aproveitando aqui isso que eu estou mostrando, né? Isso aqui, por que eu estou mostrando isso aqui, né? Essa somazinha assim, né, dos termos? Justamente para dizer que há uma fórmula nesse cálculo aqui, né, que foi dada para calcular a soma, mas uma forma bem simples de você entender o que é uma soma é você fazer isso. Ó. Por exemplo, ó, se eu disser assim, eu quero somar dois termos desta sequência aí, eu vou dizer S de 2. Eu estou pegando duas posições, até a posição número 2. Então, eu estou dizendo que a soma de dois termos será o A índice 1 mais o A índice 2, correto? Vou passar uma barra aqui e vou dizer agora o seguinte. E se eu quiser somar três termos? Eu também poderia, em vez de usar aquela fórmula lá de cima, dizer assim, ó. Então, eu vou somar o termo A índice 1 mais o termo A índice 2 mais o termo A índice 3. Tá? O lápis está meio grosso. Entendido? Então é isso, olha, uma forma de mostrar somas é assim, normal, a forma que a gente já conhece, que é somando cada parcelinha. Qual é o detalhe aqui? Por que não usamos essa formulazinha tão simples? Porque para usar ela, precisaríamos saber quem é o primeiro termo, quem é o segundo termo. Ou seja, para eu dizer aqui quem era o valor, por exemplo, de uma soma de dois termos, né, eu precisaria saber quem era cada um desses termos. Precisaria saber quem é o A índice 1, quem é o A índice 2, não é verdade? Por isso que eu não usei ela. Mas eu vou guardar essa informação agora, porque eu não usei ela até agora, mas eu vou usar. Eu estou mostrando ela porque ela vai ser fundamental esse entendimento aqui, ó, certo? Esse entendimento vai ser fundamental. Vejamos. Por quê? Bom, já sei que somando os 10 primeiros termos, eu tenho um valor de 110. Beleza. Mas vem agora a seguinte pergunta. Determine o primeiro termo da sequência. Aí, meu amigo, aí eu fico pensando, como pode? Eu encontrei a soma dos 10, mas eu não sei quem é ninguém. Eu não sei quem é o 1, quem é o 2, quem é o 3. Aí tá aqui a pergunta para dizer, diga aí quem é o 1. Aí veja só, essa linha de raciocínio aqui que eu mostrei para vocês, né? Eu comecei mostrando aqui, ó, a soma de dois termos, não é verdade? Ó, eu disse aqui, ó, para eu encontrar a soma de dois termos, basta que eu some o termo 1 com o termo 2, tá aí, os dois primeiros termos. E se eu dissesse assim, encontre a soma de um único termo, você ia escrever qual termo aqui? O A índice 1, não é verdade? Ou seja, ele com ele mesmo, ou seja, você nem soma ele com ele mesmo, porque aí você já está somando duas vezes. A lógica é que se para somar dois termos eu pego esses dois termos, para somar três eu pego esses três termos e para somar um eu pego um único termo. Ou seja, a soma do primeiro termo é igual a ele mesmo, não é verdade? Eu acho que isso aqui é uma coisa meio assim de obviedade, né? Ou seja, a soma do primeiro termo ela equivale ao próprio primeiro termo. Então, se eu for lá na fórmula de soma que eu já tenho, que é S de N, né? S de N é igual, N ao quadrado mais N. E aí, eu quiser somar, né?
eu vou fazer o quê? Eu vou fazer S de 1. Eu vou colocar lá para eu encontrar a soma do primeiro termo. Quando eu encontrar essa soma, eu vou estar encontrando... Né? Perdão, opa, deixa eu voltar aqui. Deixa eu ir para baixo. Está dando um erro aqui na caneta? Deixa eu já mostrar aqui para vocês. Ó. O que eu estou falando, eu já vou mostrando aqui que está mais bem escrito. Ó, devemos considerar n igual a 1. Né? N igual a 1. Por quê? Porque como eu estava dizendo aqui, ó, vou ter que voltar para cá, porque isso aqui está atrapalhando. Vou afastar aqui. Pronto, apareceu. Porque quando eu encontrar a soma aqui substituindo n, S de 1, né? Ah, não, peraí. Soma do termo 1, onde tiver n eu vou colocar 1, vai ficar 1 ao quadrado mais 1, não é verdade? Quando eu achar este valor aqui, né, que vai ser S de 1, bom, aí achei a soma de um termo, substituindo n por 1. Quem é a soma de um termo? Ela é igual ao próprio um termo. Eu vou estar achando, né? Quando eu achar a soma de 1, eu vou estar achando o valor do termo 1. É isso que eu vou conseguir com a questão, né? Assim eu vou estar encontrando o valor do primeiro termo, tá? Então eu coloquei aqui para vocês assim, ó. Devemos considerar n igual a 1, né? Que é a posição, né? Se eu quero encontrar o primeiro termo e eu só tenho para encontrar, eu só tenho essa fórmula, eu vou trabalhar com ela, a fórmula da soma, né? Então lá na fórmula onde tiver n eu vou substituir por 1, né? E assim eu vou calcular a soma do primeiro termo, né? Soma do primeiro termo. Por quê? Calcular a soma do primeiro termo será o equivalente a calcular o valor do próprio primeiro termo. Aquilo que eu falei, ó, né? Que como é só um termo, a índice 1, ó, a índice 1 é igual à soma dele mesmo, que é só um termo, não é verdade? Aí eu vou mostrar agora aqui, ó. Tá aí a minha fórmula de soma, vocês estão vendo aqui destacada de amarelo, né? Tá aqui ela. Minha fórmula da soma. E como eu disse, né? Como eu estou querendo encontrar o primeiro termo, eu vou dizer que ele é o termo da posição 1. Vou lá na minha fórmula. Aí eu coloquei uma informação antes aqui. Eu coloquei assim, dizendo, ó. O A índice 1 é igual a quem? A tudo isso aqui, ó. Certo? Tá bom? Então vamos trabalhar sempre lembrando que quando eu achar a resposta disso aí, eu estou achando a resposta do próprio A índice 1, tá bom? Então ficou assim, lá na minha fórmula de soma eu substituí o n por 1, n por 1, n por 1. Coloquei de azul aí, tá todo mundo substituído. Aí vou repetindo, ó, vou repetindo. A soma do primeiro termo é igual a 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1 vezes 1. E o restante eu repito, mais 1. Aí vou para cá, ó. Sempre lembrando que eu estou dizendo o seguinte, que o meu A índice 1 ele vai ser encontrado quando eu encontrar este cálculo aqui. Aí eu vou lá, continuando, né? S de 1, né? 1 ao quadrado, né? Deu 1. E eu repeti mais 1, né? Então ficou aí 1 mais 1. Aí vamos lá, S de 1 é igual, 1 mais 1 aqui dá o quê? 2. Então está encontrado, S de 1 é igual a 2. Ou seja, aquele termo A índice 1, né? Quando eu calculei a soma dele com quem? Com ninguém. Na verdade, essa soma que eu encontrei aqui, que é o S de 1 igual a 2, eu não estou somando ele com ninguém. Né? Essa soma dele é ele mesmo. Né? Então, esse S de 1 ele é igual ao próprio índice 1, que é igual ao que foi encontrado aqui, o termo 2. Ó, né? Por isso que aqui embaixo eu já afirmei. Ó. Sendo assim, o meu índice 1 é igual a 2. Então, ó, acabou o mistério, eu já encontrei um termo aí, eu já tenho como desenrolar mais ainda a questão. Eu agora sei que A índice 1 é igual a 2, essa informação é valiosíssima, certo? Bom, pessoal, para mostrar aqui um pouco da lógica que essa questão traz, eu vou pegar aqui uma informação, certo? Eu vou colocar uma sequência aqui de 3 números, certo? Ou isso aqui eu vou deixar infinito e vou perguntar para vocês. Qual seria a soma dos dois primeiros termos? Eu poderia colocar assim, soma dos dois primeiros termos. Aí você ia fazer o quê? Você ia dizer que era 1 mais 2, né? 1 mais 2, que daria igual a 3, beleza? E aí qual seria a soma dos três primeiros termos? Então eu vou pegar do 1
até o 3 aqui, né? Ó, e vou dizer, a soma desses 3 primeiros termos será 1 mais 2 mais 3. E vai dar igual a 6, não é verdade? Aí eu digo, e qual seria a soma apenas do primeiro termo, né? Aí eu vou colocar aqui, S de 1. Aí é onde a nossa mente poderia travar e você poderia dizer assim, soma do primeiro termo com quem? Então, não tem com quem, né? A lógica nova dessa questão é justamente dizer que quando você diz eu quero a soma do primeiro termo e você não diz com quem, é porque é o próprio número 1, entendido? É como pensar em somar com vazio, mas na verdade você está usando a lógica, né? Mas você não está somando ele com mais ninguém. A própria soma do 1 é o próprio 1. Né? É diferente daqui, ó. Soma dos dois primeiros termos. Aí você tem dois termos para somar. Soma dos três primeiros, que foi feito aqui embaixo. Você tem 3 termos para somar entre si. E aí você diz assim, e a soma do primeiro termo? É ele mesmo. Por quê? Porque não se soma ele com ele mesmo. Para somar um com um, eu teria que estar dizendo a soma do primeiro termo com ele mesmo. E eu não estou dizendo isso. Então a lógica é justamente você entender que quando nas sequências eu digo que a soma do primeiro termo é igual ao próprio primeiro termo. Por quê? Porque ele é o primeiro, eu não tenho ninguém para somar com ele. E até porque está sendo dito assim, a soma de 1. Ou seja, a soma do termo que está na posição 1. Aí, quem está lá na posição 1 é o próprio número 1, entendido? Ou seja, é o A índice 1. A soma do 1, A índice 1. Entendido? Então, ele está como primeiro, ele não será somado com ninguém, porém, aí, pela lógica aí, né, partindo disso, nós encontramos aí que o A índice 1 foi igual a 2. Agora sim, nós temos o A índice 1 na nossa sequência, ele é conhecido, como eu já falei. Aí, beleza, A índice 1 aqui é 2, ó. Já posso partir para o próximo. Agora, na letra C, diz assim, determine o quinto termo da sequência. Aí você poderia dizer assim, ó, as informações que eu tenho até agora, eu tenho uma fórmula que soma os 5 termos. Eu posso tentar ver se eu encontrar alguma coisa aí com essa fórmula. E por que não dá para ir direto? Dizer assim, ó, você explicou agora que para somar 5 termos, basta que eu some A índice 1 mais A índice 2 mais A índice 3 mais A índice 4 e, por último, né, A índice 5. Aí ele pergunta, nós acabamos de encontrar o A índice 1. Já dá para fazer essa soma aqui, se nós não temos o A índice 2, nem o A índice 3, nem o A índice 4, e muito menos o que a gente quer encontrar, que é o A índice 5. Né? Então, por enquanto, não dá para trabalhar com esta fórmula. Dá para trabalhar com essa fórmula aqui, ó, de soma dos 5 termos pela que foi dada na questão, que é N, né, S de N, deixa eu colocar aqui, S de N igual a N ao quadrado mais N, né? Onde nós vamos substituir o N por 5, vai ficar S de 5, 5 ao quadrado mais 5, não é isso? Aí isso aqui vai me dar uma pista, tá? Uma pista para eu encontrar os próximos, certo? Só que mesmo que eu encontre a soma dos 5 termos, eu ainda não sei, né? Quer dizer, vamos ver se dá para fazer aqui, tá? Vamos lá. Na verdade, gente, bom, então, da forma como eu fiz aqui, eu sei que está mal feito aí na tela, mas ó, o que vai acontecer? Eu vou ter aqui que 5 ao quadrado é 25, depois eu vou somar mais 5, vai dar 30. Então eu sei que a soma dos 5 termos, dá 30 sim. Mas eu não quero a soma, né? A nossa questão aqui, ela está pedindo quem é o quinto termo. E só calcular a soma, como eu mostrei que dá para calcular usando quem? Usando essa fórmula, né? Que é a fórmula de soma que foi dada lá no começo da questão, lembra? Aqui, ó, deixa eu mostrar aqui, foi dada lá no começo da questão, esta fórmula aqui, não é verdade? Eu tentei por ela, mas ela não me dá o quinto termo. Ela me dá a soma dos 5 termos, mas não diz em específico quem é este quinto termo aqui, ó. Quem é ele? Tem a forma de eu saber, né? Tem uma forma de eu saber se eu souber, se eu encontrar o 2, o 3 e o 4. Para isso, aí nós seremos obrigados a calcular um por um, certo? Um por um dessa sequência. Vamos então, já temos o número 1 calculado no passo anterior, vamos calcular o termo 2, tá? Vamos calcular o termo 2. Eu coloquei aqui, né? Olha, pela falta de informações para calcular o quinto termo diretamente, vamos precisar calcular a partir do segundo termo, que é o A índice 2, está aqui, ó.
iniciando pela soma, que é a fórmula que nós temos para o cálculo, é o que nós temos para trabalhar, né? Iniciando pela soma de dois termos, né? Sendo assim, nós vamos dizer que a quantidade agora é 2 para eu trabalhar, já que eu quero encontrar o segundo, e posteriormente calculamos esse A índice 2, né? Fazendo como? Fazendo assim, que a soma, para eu encontrar o A índice 2, eu vou somar dois termos, o primeiro com o segundo, já que eu tenho o primeiro, ótimo. Né? Imagina, está aqui o cálculo. Ó. Eu já encontrei no passo anterior o valor de A índice 1, né? Ó, A índice 1, show! Mas eu quero encontrar o A índice 2. Mas eu também não tenho uma soma, então essa soma dá para encontrar, porque nós temos uma fórmula para encontrar essa soma, né? Vamos trabalhar ela. Porque quando eu encontrar essa soma aqui agora, né? Quando eu encontrar a soma e o A índice 1, vai ficar faltando só o A índice 2, aí é aquela questão de isolar ele, né? Equação de primeiro grau normal, e encontrar uma única variável. Então, começa aqui, para encontrar o termo 2, eu começo dizendo que a posição dele é 2, né? E eu uso a fórmula que eu tenho de soma, né? Onde tem n, eu substituo aqui por 2, né? N por 2, e este meu n por 2. E aí eu vou lá, vou trabalhando, né? Vou dizer que, né? Ficou aqui, ó. Ficou S2, eu repito. 2 ao quadrado eu coloco assim, né? Que é 2 vezes 2. Esse mais 2 eu repito. Aí vou lá, S2 é igual a S2 aqui. 2 vezes 2 dá o meu 4. Mais 2 é repetido. E aí eu tenho uma soma, né? 4 mais 2 dá o quê? 6. Pronto, eu já sei que quando eu somar esses dois termos, vai dar uma sominha igual a 6. E agora, já que eu sei que a soma é 6, a soma dos dois, eu venho para a fórmula que nós aprendemos aqui nesse raciocínio. Que a outra maneira de somar dois termos é quando eu conheço esses termos, né? É quando eu conheço, quando eu sei, por exemplo, que um deles eu tenho o valor. Nós já calculamos a índice 1 aí, lá em cima. A índice 2 nós calculamos agora. Acabamos de calcular a soma dos termos, deu 6, né? Deu 6. É uma coisa meio redundante. Eu calculei a soma, você diz assim, você acabou de calcular a soma e você bota a soma aqui de novo? Sim. Você usa a fórmula de soma de duas maneiras diferentes, né? Dessa maneira aqui, que é uma maneira bem óbvia, bem que não é fórmula nenhuma. Isso aqui não é uma fórmula. Na verdade, isso aqui é uma lógica, que para somar dois termos é somar o primeiro com o segundo, né? Na ordem. E você usou a fórmula anterior porque foi dada na questão, na verdade? De soma. Então, pela fórmula que foi dada na questão, você encontrou que S2 é igual a 6, está aqui, está ótimo, show. A índice 1 nós tínhamos encontrado também usando a fórmula, anteriormente deu 2, e só falta agora quem? A índice 2, que é o que eu quero encontrar, né, pela ordem, né? Vou fazer o seguinte, eu vou deixar esse A índice 2 aqui, né, tá eles dois aqui somando, eu posso tirar esse número 2 aqui e passar ele para o primeiro membro, né? Vai ficar assim, ó, 6. Esse meu 2, quando ele sai aqui do primeiro membro e ele vem aqui para o segundo, estou escrevendo aqui embaixo, né? Ó. Aqui em cima ele estava mais, ele passou para o segundo membro aqui, ó, menos, né? Ele mudou, ele estava desse lado aqui mais o A índice 2 e ele foi para cá, né? Então, se ele estava positivo, foi negativo. Então, ficamos aí, ó, com 6 menos 2, que dá o quê? Aqui embaixo está aqui, ó, 4. E esse A índice 2, que já estava aqui, eu fui só repetindo, ó. Fui só repetindo desse lado. Aí você diz assim, se 4 é igual a A índice 2, se 4 é igual a A índice 2, é porque eu posso dizer o contrário. Eu posso dizer que A índice 2 é igual a 4, não é verdade? É aquela fórmula que eu chamo de espelho, né? É quando você já está com o cálculozinho resolvido, só troca um lado pelo outro, sem trocar sinal de ninguém, certo? É o espelho. É só mudar os dois, porque você mudando só um, aí você muda o sinal. Mas quando você troca um pelo outro, não tem mudança nenhuma de sinal, tá bom? Então, atingido o objetivo, agora nós já temos dois termos da sequência, né? Nós já temos o A índice 1, né? O A índice 1, que foi encontrado, que foi 2, né? Temos aí o primeiro termo. Temos agora o A índice 2 que foi encontrado, que é 4. Vamos agora, A índice 2. Vamos agora trabalhar para encontrar o A índice 3. Aí eu coloco aqui, ó, seguindo a mesma raciocínio. Tem assim, ó, da mesma forma, vamos calcular o terceiro termo, o índice 3. Justamente da mesma maneirinha, iniciando pela soma, né? Iniciando por essa soma aqui, ó, que foi dada no cálculo, e depois usando esta outra fórmula de soma também, que é a nova linha de raciocínio aqui. Então, você trabalha duas fórmulas de soma, tá vendo? Por quê? Porque é conveniente, porque só essa primeira aqui, ela não me dá a resposta que eu preciso. Ela dá a resposta da soma, mas ela não dá o termo
quem é esse termo, quem são os termos especificamente, né? Então, ó, então é isso, ó. Estamos aí com duas fórmulas de soma, né? Justamente pelo que eu acabei de falar. Uma só não é suficiente para dar as respostas todas que eu preciso, né? Eu preciso encontrar o quinto termo, mas eu preciso chegar nele. Então já encontrei o termo 1, o termo 2, agora vou encontrar o termo 3. E as minhas opções para encontrar ele é usar o que o cálculo me oferece, né? O cálculo diz que para eu encontrar o termo 3, eu sei que ele é da posição 3. O cálculo também me oferece uma fórmula de soma que já é dada, né? Então eu vou nela e vou substituindo o meu n por 3, ó. Eu vou substituindo meu n por 3, de novo, onde tem n aí de azul, né? Eu deixo isso aí bem destacado. Substituir n por 3, vou resolver os cálculos, né? Eu vou dizer aqui, ó, S de 3 é igual, 3 ao quadrado é 3 vezes 3, vocês estão vendo aqui, e o restante mais 3 é repetido aqui, tá? Eu vou lá, S de 3 é igual, 3 vezes 3 dá 9, e o restante mais 3 é repetido, não é verdade? Aí agora eu tenho sim uma soma, onde eu digo que S de 3 é igual a 9 mais 3, que dá 12. Ok? Certo. Então eu sei que se eu tiver três termos, que três termos? Ó, A índice 1 mais A índice 2 mais A índice 3, eu Professor, posso... seu áudio tá travando. Continuar a gravação aí, ó. Então é isso. Eu posso até não saber ainda quem são os meus termos, a índice 1, a índice 2 e a índice 3, mas eu já sei que se eu somar os três, a soma tem que dar 12. É isso que que essa fórmula da questão ela traz. Ela não diz assim, por ela não me disse aqui quem são cada um dos termos, né? Ela só diz o seguinte, olha, usando a posição N3, você encontra justamente a soma de três termos. E quem são os meus três termos? Aí, pelos cálculos anteriores, eu já calculei a índice 1, calculei a índice 2, e lindo e maravilhoso só vai ficar esse aqui para eu calcular, porque é só isolar ele depois disso, né? Isso eu mostro aqui, gente, ó. Eu pego a minha fórmula aí e digo assim, ó. A soma dos três termos também pode ser feita assim. Como? Eu pego lá, agora sim, eu pego o meu primeiro, somo para o meu segundo, somo para o meu terceiro. Não é verdade? Outra forma de encontrar a soma, né? A questão é que por que eu não usei essa forma desde o começo? Porque ela também, por si só, sozinha, ela não nos dá as respostas que precisamos, né? Você vê que pode voltar à questão do começo, que a linha de raciocínio, né? Ela vai me dando, eu vou pegando uma coisa de um lado, uma coisa do outro, né? Então tá aqui, ó. S de 3 é a soma dos três termos, nós acabamos de calcular, sabemos que dá 12. Sabemos pelos cálculos anteriores que o primeiro termo é 2, que o segundo termo, né, é 4. E o terceiro termo, quem é? Aí queremos calcular, por isso que eu não coloquei valor para ele, né? Essa soma aqui, ó, eu vou repetir 12, né, igual, né? Aí veja o que eu fiz aqui, ó. Eu peguei 2 mais 4, que dá quanto? Dá 6 positivo, do lado direito da igualdade aqui, né? Vocês estão vendo aqui a igualdade. Esse mais 6 está do lado direito, eu vou passar ele para o lado esquerdo da igualdade e vou trocar o sinal, né? O que era mais, né, passou como menos. Entendido? Está aqui, ó, menos 6. E quem ficou do lado direito da igualdade? Ó, o mais A índice 3, né? Tá aqui, ó. Ficou só ele sozinho, né? A minha soma que estava aqui junto dele, do lado direito, ela saiu, foi embora, foi lá para o lado esquerdo. Tá aqui. Então ficou 12 menos 6 igual a índice 3. Tá? E quem é 12 menos 6? Né? Aí eu já dou a resposta aqui, 6. 12 menos 6 dá 6. Simples assim. Igual a quem? Aí repito, a índice 3. Então eu sei que 6 é igual a índice 3. Como o índice 3 aqui já está isolado, está encontrada a resposta. 6 é igual a índice 3? É, então a índice 3 também é igual a 6, né? É o vice-versa, né? Como eu chamo, né? Quando eu estou com um termo aqui prontinho, isolado, eu posso espelhar sem trocar sinal. Então eu digo que a índice 3 é igual a 6. Encontrei já meus termos. Encontrei 2, encontrei 4, encontrei 6, né? Assim, deixa eu ver se está tudo certo. 2, 4 e 6, né? Encontrei o terceiro termo aí que é 6, o meu a índice 3, termo da posição 3. Próximo termo é o 4. É uma questão longa, né? Mas ela só sai, né? Assim, uma das formas de sair é essa mesmo, é essa trabalheira. Eu vou agora encontrar o quarto termo, né? Aí você diz assim, por que você não usa essa fórmula aqui, cara?
dos 4, assim, bem simples. Você não já sabe que a índice 1 é igual a 2, a índice 2 é igual a 4 e o a índice 3 é igual a 6, aí você fica só para encontrar o a índice 4, ó, entendido? Aí você diz assim, opa, mas quem é a soma dos 4 termos? Você já calculou, por acaso? Aí você vai notar que você não calculou. Foi isso que nós fizemos em cada uma dessas questões, né? É por isso que eu primeiro começo aqui, ó, nos cálculos aqui abaixo eu vou começar procurando quem é essa soma dos 4 primeiros termos, que é dada por quem? Pela minha fórmula no cálculo aqui, ó, tá? Que é essa primeira, né? Já que essa daqui por si ela não me dá a resposta que eu preciso, certo? Porque falta a soma. Vou calcular a soma aqui, tá? Então, para calcular a soma desses 4 termos, eu vou dizer n igual a 4, ou seja, eu pego a quarta posição, porque só vai até 4. Aí onde tem n eu substituo por 4, 4 e 4. Fica lá. S de 4 é igual a 4 ao quadrado, né, que é 4 vezes 4, assim, mais 4 eu repito aqui do lado. Tá? Agora, S de 4 é igual, né, a 4 vezes 4, que dá 16, e mais 4 é repetido aqui. Somando, 16 mais 4 dá 20. S de 4. Então, S de 4 é igual a 20. Ah, agora sim. Aí agora sim, dá para... O S de 4 eu já tenho. Vai ficar faltando só quem? Ah, índice 4. Aí agora eu posso usar essa fórmula sim. Ó. Fórmula não, né? Fórmula não. Isso não é uma fórmula, né? Isso é um raciocínio lógico simples, é uma lógica matemática, né? Então, pela lógica matemática aí, quer dizer que se eu somar os 4 termos, eu vou ter isso aqui, ó. Que é o que estava lá que eu acabei de mostrar. Então, eu calculei a soma dos 4 termos, calculei, deu 20, acabamos de fazer. O a índice 1 eu já tinha calculado, o a índice 2 eu tinha calculado que é 4, a índice 3 calculamos anteriormente, falta só encontrar o a índice 4. E aí vou trabalhando matematicamente, repito o 20 aqui do primeiro lado da igualdade, já vou trazer esse pessoal de azul aqui, já vou somar e já vou trazer aqui também para o primeiro lado, ó. Se eu somar 2 com 4 com 6, dá 12 positivo. Eu vou mudar de lado da igualdade, tá do lado direito, eu vou, ó, onde é que eu coloquei a igualdade já aqui, ó. E já coloquei o 12 negativo, já tirei ele que estava desse lado direito aqui, ó, junto com aqui em cima, né, ó. Ele estava junto aqui desse lado direito com a índice 4. E já passei para o outro lado esquerdo, então era mais 12, ficou menos 12. Isso é coisa simples, não é verdade? Então, assim, o índice 4 já está isoladinho, sozinho aqui, só esperando o que vai sair daqui, ó. Sair daqui, de 20 menos 12, que vai dar o quê? Como 20 é o positivo, é o maior, a resposta dá 8 positivo. E aí eu repito aqui o meu índice 4. Está terminado, está isolado o índice 4, né? Quando eu digo isolado é porque ele está sozinho aqui, ó. Né? Não tem ninguém multiplicando ele, então 8 é igual a ele, então é porque ele é igual a 8. Eu espelho, né? O que eu falei. Né? Eu posso trocar de membro assim, um pelo outro, e não muda sinal de ninguém. Né? Então, acabamos de encontrar o quarto termo. Falta só o quinto termo, que é quem? Olha o tamanho dessa questão. Um monte de cálculo. Justamente, ela começou aqui, ó, onde eu perguntava. Epa, exagerei, é aqui. Tá aqui, onde eu perguntava quem era o quinto termo. Determine o quinto termo. Rapaz, não dava para encontrar ele diretamente. Se eu não tinha os outros. E a fórmula que tinha sido dada na questão, a da soma, também não me dava direto, não é verdade? Tanto que eu mostrei. Eu até calculei, até peguei essa fórmula, fiz meio borrada aqui, né? Não fiz bonitinho. Eu mostrei, ó, que a soma dos 5 termos, se eu fosse pegar só essa fórmula, ela me dava a soma, é 30, mas não dizia quem era o quinto termo, que está aqui, ó. Por quê? Porque ela me dava esse valor aqui, ela me dava que a soma dos 5 era igual a 30. Beleza. Aí, ó, vou só dar uma estendida aqui. Ela me dizia assim, ó, se eu tivesse pensado lá no começo, ela me dizia o seguinte, ó, calculei a soma dos 5, deu 30, e agora eu vou calcular o quinto termo, porque a fórmula da soma ela não me dá só o quinto termo, ela me dá a soma. Então a soma seria a índice 1 mais a índice 2 mais a índice 3 mais a índice 4. Deixa eu puxar mais um pouquinho. Mais a índice 5. Aí eu lhe digo, você tinha a índice 1? Aí você diz assim, eu tinha. Você tinha a índice 2? Não tinha. 3? Não tinha. 4? Não tinha. Por isso que nós fomos calcular o 2, depois o 3, depois o 4
E agora, por último, vamos calcular o quinto termo. Lembra disso? Nós tínhamos o índice 1, não tínhamos os outros. Aí começamos, ó. Começamos, calculamos o índice 2, que está aqui, né? Depois viemos, calculamos o índice 3, depois viemos, calculamos o índice 4, depois, e agora, vamos calcular o índice 5, seguindo a mesma linha de raciocínio, né? Nós sabemos aí que a soma dos 5 termos é essa. Sabemos que tem outra fórmula de calcular, né? Nós temos aqui, ó, se eu tentasse agora dizer assim, eu já calculei os 4, já tenho o valor dos 4 termos aqui, ó. Já dá para calcular o quinto termo. Aí eu vou dizer a vocês o seguinte, cadê o valor aqui da soma para eu substituir também? Porque eu tenho que substituir tudo de forma que fique só esse aqui por encontrar, que é assim que se calcula, né? Aliás, é uma das maneiras de se calcular e achar a resposta final, né? Então vamos calcular essa soma. Essa soma, vamos calcular por essa maneira, que esta é a fórmula linda e maravilhosa que foi dada aí na questão, né? Se eu estou calculando a soma dos 5 termos, eu acho que eu não coloquei aqui. Deixa eu colocar 5, tá aqui, ó, pronto. Então, onde tem n, eu vou substituir por 5, né? Tá aí, ó. Aí eu vou ter, na fórmula que foi dada lá no topo, lá na questão, S de n igual a n ao quadrado mais n. Onde tem n, eu coloco um 5. Já tá aí de azul para ficar mais fácil. Então, eu repito aqui, ó. Ficou S de 5, né? S de 5 igual 5 ao quadrado é 5 vezes 5 e mais 5 está aqui colocado. 5, aí vamos lá. S de 5 igual 5 vezes 5 igual a 25, né? Mais 5 que foi colocado aqui. Primeiro multiplico, depois eu somo. Por último eu somo. Agora eu vou somar. 25 mais 5, 30. Que é igual a S de 5. Então tá aí, agora sim eu tenho quem faltava, né? Agora eu tenho também o valor desse camarada. Tem o S5, tem esse e esse. Só falta a índice 5. Aí agora eu posso pegar esse cálculo aqui, ó, e colocar ele aqui, ó, dizendo, ó, tá aí, ó, a soma dos 5 primeiros termos. Aí eu coloco de azul aí os que eu já tenho os valores para substituir e já vou substituindo. A soma dá 30, o primeiro termo é 2, o segundo é 4, o terceiro é 6, o 4 é 8. Falta só a índice 5 que eu repito aqui. Aí vou trabalhar matematicamente aqui, ó. Toda essa galera aqui está no segundo, tá no lado direito da igualdade, eu vou passar ela lá para o lado esquerdo, juntando ela com esse 30 aqui. Então, eu coloco o meu 30, esse pessoal junto aqui dá 2 mais 4 dá 6, com mais 6 dá 12, com mais 8 dá 20. É mais 20, vocês estão percebendo? Só que eu vou levar ele lá para junto do 30, do outro lado, então ele vai menos 20. Quem vai ficar do lado direito? Só o índice 5. Eu já deixo aqui, está aqui a índice 5. Tá bom? Então ficou 30 menos 20. Esse cálculo aqui, ó, 30 menos 20 vai me dar 10. E eu repito o meu índice 5. Está isolado o meu índice 5, lindo, maravilhoso aí. Então, se 10 é igual a índice 5, é porque a índice 5 é igual a 10. É verdade? Só espelhei aí e está aí a resposta final. Realmente nós conseguimos encontrar, né, o que foi pedido, que era o quinto termo, né? Toda essa trabalheira aí, né? Enorme essa questão, mas eu aproveitei, eu quis fazer ela por essa dificuldade mesmo e também para apresentar a vocês esses novos raciocínios. Quais? Esse que a soma, além da fórmula de soma que foi dada na questão, que foi essa, S de n igual a n ao quadrado mais n, porque essa daqui ela foi criada só para essa questão. Pronto, para outra questão, talvez ninguém queira mais usar ela, já invente outra. Mas essa aqui, ó, quando você diz que a soma de 1 é o primeiro termo, a soma de 2 termos é o primeiro mais o segundo, a soma de 3 é o primeiro mais o segundo mais o terceiro e assim sucessivamente. Vou colocar 3 pontos. Isso aqui é o nosso maior aprendizado dessa questão. Isso aqui nunca vai mudar. Isso aqui é uma lógica matemática que você aprendeu agora e ela você vai levar consigo para, vamos dizer assim, para sempre. Porque quando você se lembrar, tiver uma questão, você vai se lembrar que você pode usar. Isso aqui não é um artifício. A gente usa em algumas questões dizendo, é um artifício. Mas não, é uma lógica matemática, tá bom? Aí você encontrou os números. Agora, se você quiser no final só colocar aí, ó, você sabe que é 2, 4, 6, 8, 10. 5 termos. Índice 1, índice 2, índice 3, índice 4 e índice 5. Certo? A sequência linda e maravilhosa é essa. Coisa mais linda do mundo, não? Bom, espero ter atingido o objetivo até aqui, que foi apresentar esse novo raciocínio para vocês, certo?
lembrando que são duas fórmulas, né? Está aqui uma soma, que essa é dada só para essa questão, e essa que é a que você vai poder usar em qualquer questão que você quiser e puder. Ela é a sua carta na manga para encontrar novas respostas, desenrolar o cálculo, certo? Sendo assim, dito isso, aí é perguntado assim, ó, determine o n-ésimo termo, o índice n da sequência. O que é um n-ésimo termo? É um termo, essa parte aqui, n-ésimo. Como o n representa as minhas posições, n-ésimo quer dizer, eu estou numa posição que eu não estou dizendo qual é uma posição qualquer. Então, quando eu digo n-ésimo, eu estou dizendo que é uma posição qualquer. Quer dizer o seguinte, o que eu quero dizer com posição qualquer? Quer dizer que eu posso encontrar qualquer termo em qualquer posição. Entendido? Ou seja, qualquer termo, também o n-ésimo é dado por essa forma de escrever aqui. Ó. Termo A ou termo n-ésimo. Aqui, ó. A é o termo e n é o ésimo. Termo n-ésimo. Tá? Ou n-ésimo termo, tanto faz a forma de ler. E eu posso, então, montar uma fórmula. Né? Observe o seguinte, olha. Você diz assim, professor, mas aqui você usou, nós usamos muita coisa, né? Por essa fórmula que foi dada aqui lá no começo da questão, que é essa aqui, ó, que é a fórmula dessa soma, se deu muito trabalho, não daria para a gente montar aí uma formulazinha que eu pudesse encontrar o número logo direto, tipo assim, encontrar o quinto termo sem ter que fazer esse monte de soma, entendeu? Aí é justamente o que ele pede aqui na questão D, ó. Determine o n-ésimo termo da sequência. Ou seja, o que ele está pedindo é para encontrar uma fórmula geral, através da lógica, encontrar uma fórmula geral que pudesse substituir toda essa calculada toda e pudesse encontrar qualquer número direto. Tá? Então, diz aí, observe que os termos da sequência são todos multiplicando-se a sua posição pelo número 2. Né? Isso aqui era um cálculo, é uma forma que se encontra, aí muito detalhe, quando se pede para encontrar essas fórmulas de termo n-ésimo, né? Ela se encontra, sabe como? Por observação. Por observação, né? É você imaginar o seguinte, olha só. Esse aqui é o termo da posição 1, esse é o termo da posição 2, esse é o termo da posição 3, esse é o termo da posição 4, esse é o termo da posição 5. Tudo que se vai criar, quando eu quero criar uma fórmula para resolver as coisas, é tudo baseado na posição. Então, se eu for criar uma fórmula, eu só posso me agarrar a uma informação que é a mais certa de todas, é a posição. Aquilo que eu venho falando desde o começo. Então, se a posição aqui é 1, eu tenho que pensar numa forma que o meu número 1, eu escrevi um 2, que o meu número 1 gere, que é a posição 1, gere um número 2. Como é que 1 eu transformo em 2? Aí você tem várias opções. Posso multiplicar 2 vezes 1, posso? Que dá igual a quem? A 2, correto? Show! Agora, como é que eu pego o termo da posição 2 e faço aparecer um número 4 aqui em cima? Aí você vai ver, tentar usar a mesma lógica que você usou aqui. Porque quando você usa uma lógica sempre a mesma, aí você criou uma fórmula. Fórmulas é justamente isso, uma lógica matemática que nunca muda, não é verdade? Então, se você multiplicou primeiramente aqui a posição por 2, você vai fazer a mesma coisa aqui. Eu vou pegar 2, vou multiplicar por essa posição 2 aqui também. Que vai dar o quê? 4. Aí deu o meu número lá de cima. Oh, maravilha. Agora eu estou com a posição 3. E se eu comecei multiplicando o primeiro por 2, deu certo. O segundo por 2, tem que dar certo. O que eu usar num, tenho que usar em todos. Então, se eu multipliquei o primeiro por 2, eu tenho que tentar todos por 2. Se um der errado, acabou. Não serve. Aqui eu vou pegar 2 também vezes a posição 3, que vai dar o quê? 6. Aí dá meu número daqui de cima também. E aí vai, ó, vai sempre dar certo. Certo? Se eu estou multiplicando todo mundo por 2, eu vou pegar 2 vezes 4, que é a posição. Né? 2 vezes 4 dá 8. Então, na verdade, a minha fórmula, ela, por observação, viu? Por observação aí, eu encontrei uma lógica. Eu estou encontrando, realmente, eu estou mostrando para vocês. Basta pegar a minha posição aqui, ó, e multiplicar por 2. Posição 1, multipliquei por 2. Posição 2 está aqui, eu multipliquei por 2. E aí vai sucessivamente, ó. Posição 3 está aqui, eu multipliquei por 2. Ou seja, sempre você multiplica por 2, não é verdade? Ó, pode notar, ó, tudo aqui multiplicando por 2, por 2, por 2. O que é que está mudando? A posição.
O número 2 ele está sempre ficando fixo aqui. A minha fórmula, ela muda a posição. E a posição é quem? É n. Então eu posso trocar aí e colocar de uma forma geral, dizendo que, em vez de eu colocar aqui um número, eu posso colocar assim, ó, a posição que está mudando, ela é n. Então, eu posso encontrar qualquer termo usando esta fórmula, não é verdade? Aí seria assim, encontra aí o 20º termo, por favor. Aí eu vou dizer assim, ó, a índice n é igual a 2 vezes n, né? Que é a fórmula que eu acabei de encontrar. Quero encontrar o termo 20, eu troco o n por 20. Vai ficar 2 vezes 20. Então, a índice 20, 2 vezes 20 dá 40. Tá vendo que agora dá para ir direto, sem muita rodeio, porque foi desenvolvida aí a fórmula, né? A fórmula não, né? A forma, né? Bom, pessoal, então é isso. Eu espero ter atingido o objetivo dessa aula, que é mostrar para vocês essas novas formas de raciocínio. E espero que vocês tenham entendido. De verdade, espero que tenha dado certo para vocês. Fico feliz por ter chegado até o final aqui com vocês. Agradeço quem está comigo até aqui. E quero desejar tudo de bom. Fiquem com Deus. Um grande abraço e até a próxima, pessoal.